Muito bem, gostaria de começar então essa aula fazendo uma pergunta: qual é o bem mais caro para nós? O que nós temos de maior valor? E eu gostaria que os irmãos participassem, até porque não é um sermão e sim uma aula, né? É muito importante lembrar disso. Qual é o bem mais caro? O que nós temos de maior valor em nossas vidas? Alguém gostaria de dizer? O quê? A alma, a vida. Tem algo mais importante do que a vida? Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo 63. Salmo 63, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então nós vamos tratar de um assunto que é de suma importância. A graça é melhor do que a vida, é o que o salmista diz. Na aula de hoje nós veremos então a doutrina do pecado, um pouquinho a respeito do que o pecado afetou em todos nós. O que é a graça? Os tipos de graça que nós, na fé reformada, entendemos que existem. Veremos que a graça é um atributo comunicável e moral. E como desfrutaremos dessa graça de Deus? Lembrando que isso aqui é bastante importante nós prestarmos bastante atenção. Não podemos ser levianos e pretensiosos ao cogitar esgotar o assunto, ainda que um só dos atributos do ser de Deus, pois ele é inescrutável e insondável, mas nos revela em suas escrituras sagradas aquilo que devemos compreender a respeito do seu ser divino. Então nós podemos compreender um pouco sobre o ser de Deus, aquilo que Ele nos revelou. No máximo podemos conhecê-lo em parte por meio de uma linguagem de acomodação ajustada à nossa limitada compreensão do ser divino. Atribuir a Deus uma personalidade nos moldes humanos seria reduzi-lo a uma forma limitada de ser, comprometendo o seu caráter absoluto. Isso também nós lemos na aula que eu trouxe sobre o amor. É importante sempre lembrarmos disso. Nós não vamos esgotar o assunto aqui. Nessa aula da série O Ser de Deus e Suas Obras, trataremos de uma porção da graça, um atributo que faz parte do caráter de Deus. E aí, mais uma vez, citando David Wells, no seu livro Deus no Redemoinho, ele diz: estamos em uma jornada ao coração do Pai, como disse A.W. Tozer, aqui que encontramos nosso lar, nosso lugar de descanso, nossa alegria, nossa esperança e nossa força. Então, não tem como nós falarmos desse assunto, que é a graça, sem antes falarmos um pouco a respeito da doutrina do pecado. E por quê? Porque senão nós estaremos esvaziando o peso que é a graça divina, se nós não entendermos de onde a graça nos tirou. Então é importante nós observarmos a doutrina do pecado. Não devemos abordar a graça de Deus sem antes tratar da doutrina do pecado, ainda que brevemente. Caso contrário, esvaziaríamos o conceito e o valor da graça divina. Agora veja essa citação do Luiz Berkhoff na Teologia Sistemática. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. É matéria da experiência diária na vida de todos os homens. O pecado de Adão, representante de toda a raça humana, certamente dá origem a todo o mal, e particularmente a todo o mal moral que há no mundo. Então veja, se há um mal no mundo, se há alguma distorção na moralidade, isso se deve ao pecado original lá
desde o Éden. O estado e condição de pecado em que os homens nascem é designado na teologia pelo nome de pecado original. O pecado é coisa muito séria e é levado a sério por Deus. E é por isso que nós precisamos tratar dele primeiro. Embora os homens muitas vezes o tratem superficialmente. Veja, muita gente fala assim, eu não roubo, eu não minto, eu não... né? E tá bom. Só que o pecado é muito mais do que aquilo que nós fazemos. Trata-se da nossa natureza. A nossa natureza foi completamente corrompida. Essa é a depravação total do ser humano. Tudo, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas afeições, tudo foi contaminado pelo pecado. Não é somente uma transgressão da lei de Deus, é também um ataque ao grande legislador, uma revolta contra Deus. É uma infração da inviolável justiça de Deus, que é o fundamento do seu trono. É uma afronta à imaculada santidade de Deus, que requer que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Em vista disso, é simplesmente natural que Deus visite o pecado com punição. Então veja, o pecado, lembre-se lá no Jardim do Éden, se comeres este fruto, certamente morrerás. Certamente. Existe uma punição, existe uma pena em relação a esse delito, e eles cometeram isso. Então, Deus ele não deixará de punir o culpado. Veja lá em Êxodo 25, diz: eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja, Deus não trata de uma maneira leve, o pecado é coisa séria. O pecado fez com que Jesus fosse até a cruz do Calvário e pudesse nos trazer a vida. Veja que para Deus mandar o seu único filho para que morresse em nosso lugar, é porque Deus trata esse assunto de uma maneira muito séria. A depravação humana é confirmada pelo que Paulo diz em Romanos 3, versículo 10 ao 18. Eu peço que você abra sua Bíblia então em Romanos 3, e nós faremos a leitura do versículo 10 ao 18. Inclusive, foi mencionado na pregação de hoje pela manhã. Romanos 3. Diz assim a palavra de Deus: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem que está sendo descrito aqui? Somos nós, pecadores. Esses somos nós. Esses somos nós. Então essa é a nossa condição antes da graça nos alcançar. Com esses raios, o apóstolo não está investindo apenas contra certos homens, mas contra toda a raça dos filhos de Adão. Nem está ele a censurar os costumes depravados de uma ou outra era, mas está acusando a perpétua corrupção de nossa natureza. Com efeito, neste passagem, seu propósito não é simplesmente censurar os homens para que caiam em si, mas antes ensinar que todos têm sido pressionados por inelutável calamidade, da qual não podem sair, a não ser que sejam retirados
pela misericórdia de Deus. Agora sim, entendendo a doutrina do pecado, entendendo a profundidade da nossa depravação, da nossa corrupção, da nossa miséria, da nossa perdição, podemos então adentrar ao tema. E a pergunta que eu quero começar fazendo é: o que é a graça? Que graça é essa que é melhor do que a própria vida? O que é a graça? Favor imerecido. É uma boa definição. A etimologia no hebraico, shakad é a palavra, e no grego é charis. O termo graça é aquilo que confere alegria, deleite, prazer, doçura, charme e amabilidade. Como na graça de discurso, significando também boa vontade, amável bondade e favor. Em seu sentido mais profundo, é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, as volta para Cristo, guardando-as, fortalecendo-as e fazendo crescer na fé cristã. Conhecimento e afeição, além de despertá-las para o exercício das virtudes. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina é o resultado direto dessa ação, servindo como sinal ou prova de um benefício, seja ele um presente da graça, um privilégio ou generosidade. O retorno esperado é a gratidão pelos privilégios, serviços e favores recebidos. A doutrina reformada geralmente distingue a graça de Deus em dois tipos principais, com propósitos e alcances diferentes. Você sabia que existe dois tipos de graça? Então, vamos ver aqui o primeiro tipo de graça, é a graça comum ou a graça universal. A graça alcança todos os homens. É o favor e a bondade de Deus estendido a toda a humanidade, independente da sua fé ou eleição. O seu alcance é universal, alcança crentes e não crentes, e tem como propósito a sustentação da criação. Permite que o mundo continue funcionando e a vida humana seja mantida, como por exemplo, a chuva que cai sobre todos, o sol que nasce para todos, como o ar que respiramos. Se Deus não permitisse o ar, nós não poderíamos ter vida. Veja, isso é uma graça comum. Todos os homens, ímpios ou crentes, recebem a graça comum. Veja, favor imerecido. Homens que são inimigos de Deus são alcançados pela graça comum. A graça comum restringe o pecado. Nós vemos o mundo indo de mal a pior, a moralidade do homem completamente depravada, indo ladeira abaixo. Mas por que nós podemos ter paz em nosso coração? Muita gente fala para nós: vocês estão tendo filhos nesse mundo cruel, esse mundo que está terrível, o que vocês estão fazendo? Mas quando nós lembramos da soberania divina e que a graça comum também freia a maldade do homem, ela refreia para que essa maldade, a depravação humana, não atinja o seu potencial máximo. Porque se Deus simplesmente deixasse que a humanidade fosse avançando sem nenhum refreamento, o mundo já estaria completamente destruído. Mas Deus usa da graça comum para refrear a maldade. Observe que maravilhosa graça é essa. E não é a graça salvífica, nós ainda não estamos tratando disso. É a graça comum que torna o nosso mundo muito mais gostoso de viver, permitindo a ordem social, a justiça e a cultura. Aqui no Brasil nós estamos vivendo uma crise no poder judiciário, como todos podem acompanhar. E como é que ainda se faz justiça?
com homens corruptos no poder, como é que ainda existe algum elemento de justiça? É porque Deus, Ele ainda age por meio da graça comum, refreando a maldade, a injustiça, e é assim que nós vemos a graça de Deus sobre toda a nossa sociedade. As bênçãos da graça comum são temporais, inclui dons e talentos, habilidades, consciência, artes, ciência e todas as boas dádivas que a humanidade desfruta nessa vida. Então, meus irmãos, se vocês têm alguma habilidade, algum dom, algum talento, isso é graça comum. É graça comum. Tudo aquilo que nós desfrutamos em nossa vida. Não sei se você já teve a experiência de sentar à mesa, tomando um café da manhã ou um almoço, olhar aquele alimento saboroso e agradecer a Deus. Isso é graça. Deus permitiu que esse alimento chegasse até a sua mesa. Deus te deu recursos financeiros para poder comprar esses alimentos. Deus te deu recursos para que morasse num lugar confortável, limpo, organizado. Tudo isso é graça comum. E se nós começarmos a observar a graça de Deus em nossas vidas, nós perceberemos que tudo tem a graça de Deus. Os bancos confortáveis para cultuá-lo, o ar-condicionado. Então, observe, sabe, cada detalhe que Deus nos traz. E se nós tivermos uma vida muito corrida e desatentos, nós não perceberemos a graça que é a vida com Cristo, com o nosso Deus. Quanto ao seu efeito, não salva a alma, mas torna a vida neste mundo suportável e ordenada, como nós já vimos. Alguma pergunta sobre a graça comum até aqui? Tranquilo? Então vamos prosseguir. O segundo tipo é a graça especial. Essa sim, mais conhecida por todos nós. É a graça salvífica, que realmente nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da luz. É o favor e a ação de Deus concedidos somente aos eleitos. Aqueles escolhidos por Deus para a salvação têm seu alcance restrito, particular, exclusivo aos escolhidos por Deus. O seu propósito é a salvação em Cristo, a fonte da regeneração da fé, do arrependimento e da justificação. Por meio da santificação, o Espírito de Deus capacita o crente a viver uma vida de obediência e crescimento espiritual, produzindo um efeito que causa a salvação completa do indivíduo eleito desde antes da criação do mundo. É frequentemente ligada à doutrina da graça. Então, essa é a graça que nós recebemos. Veja, eu não sei se você já parou para pensar em algum momento da sua vida. Quando nós pensamos em eternidade, pensamos em céu e inferno, muitas vezes a gente pensa, mas o que fez com que Deus alcançasse a minha vida e não alcançasse a daquele outro? Será que nós somos melhores do que as outras pessoas que não foram alcançadas? Veja, a graça nos humilha. Ela nos humilha porque nós não fizemos absolutamente nada para merecê-la. Eu não sei você, mas isso toca o meu coração. Porque a graça é o favor imerecido. Tem algo que constranja mais alguém do que você receber algo sem merecer absolutamente nada? Quando você recebe o favor de alguém e na verdade você mereceria o total desprezo dessa pessoa. Conta-se uma história, apenas fictícia, de um homem que quis presentear um menino muito pobre que morava numa comunidade. Ele era o professor da escola dominical e viu que aquele menino passava alguma necessidade. Então ele comprou vários presentes para esse menino e falou, agora eu vou tornar o dia dele mais feliz. Ele entrou na comunidade, o menino viu aquele homem, professor da escola dominical, mas ele tão cobiçoso daqueles presentes, pegou um tijolo, atacou na cabeça do professor, que caiu desmaiado. O menino rapidamente pegou aquelas sacolas e levou para casa. Ele não sabia que aqueles presentes eram para ele. Mas, de toda forma, aquele professor se levantou, foi ao hospital,
fez um curativo, voltou à loja e comprou outros presentes e foi até a casa do menino. Quando chegou lá, o pai ficou constrangido, falou: meu filho não merece esses presentes, o que o senhor está fazendo? Ele te machucou, ele te derrubou. E o professor respondeu: ele realmente não merece, mas ele precisa dessa demonstração de amor. E assim, semelhantemente, é claro, nas devidas proporções, é que Deus nos alcança. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, odiosos. Tudo que é referente a Deus, antes de nossa conversão, é odioso ao ser humano. Então é essa graça que nos humilha e que nos constrange, porque nós estamos acostumados nessa vida a fazer, trabalhar para merecer. Nós trabalhamos para merecer um salário no final do mês. Nós fazemos as coisas e alcançamos o resultado. Nós treinamos num esporte para conquistar um prêmio. E a graça é invertida. Você não merece nada e recebe tudo. Isso constrange e nos faz refletir sobre essa maravilhosa graça. A graça especial é definida como um favor imerecido, onde Deus se faz propício àqueles que nada merecem, a nós, pecadores. Embora a Bíblia fale muitas vezes da graça de Deus como graça salvadora, também faz menção dela num sentido mais amplo. Segundo a Escritura, é manifestada não só por Deus, mas também pelos homens, caso em que denota o favor de um homem a outro, como nessa história que eu acabei de contar. Nesses casos, não implica necessariamente que o favor é imerecido. Não necessariamente. Às vezes a pessoa faz aniversário, você presenteia, demonstrando amor, bondade, doçura, graciosidade. Essa é a graça. Por isso que nós veremos mais adiante que é um atributo comunicável. Nós também temos uma porção dessa graça em nós. Em geral, se pode dizer, porém, que a graça é a concessão de bondade a alguém que não tem nenhum direito a ela. É esse particularmente o caso em que a graça a que se faz referência é a graça de Deus. Seu amor ao ser humano sempre é imerecido. A aliança da graça e da redenção são dois modos ou duas fases da única aliança evangélica da misericórdia, segundo Shedd, o teólogo. A Escritura indica claramente o fato de que o plano da redenção estava incluído no decreto ou conselho eterno de Deus. Cristo é penhor ou fiador, aquele que se faz responsável pelo cumprimento das obrigações legais de outrem. Ele se fez o último Adão e, como tal, é o chefe da aliança, o representante de todos quantos o Pai lhe deu. Então veja, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, ele, representante da raça humana, contaminou toda a raça. Imagina, se você contaminar a matriz, tudo que vem na sequência está contaminado, né? Não tem como ser diferente disso. Mas Cristo, quando Ele vem ao mundo e nos traz a sua graça, favor imerecido, Ele se torna o representante daqueles que Deus já predestinou desde antes da criação do mundo. Ele então é o representante de um povo novo, de uma raça eleita, de novas criaturas agora escolhidas por Deus. A graça precede a toda boa obra, e isso com a vontade como acompanhante, não como conducente. Serva que segue, não guia indo à frente. Isso foi escrito por Agostinho de Hipona. E olha só o que Calvino critica em relação a essa frase. Todos pegaram essa frase? Talvez ela não seja tão fácil de entender. Vou ler de novo então. Preste atenção. A graça precede, ou seja, vem antes de toda boa obra. Ok? Então, só fazemos boas obras se existir graça em nós. Como o pastor acabou de falar, não há como o morto
buscar salvação. A graça precisa primeiro nos alcançar e aí sim virão as boas obras. E isso com a vontade como acompanhante, ou seja, nós só temos vontade de evangelizar, vontade de amar o próximo. Essa vontade só vem quando a graça nos alcança primeiro. Agora olha o que Calvino fala. Até onde a vontade é precedida pela graça, nisso permito que a chames serva acompanhante. Então até o primeiro ponto, Calvino concorda. Mas ele faz uma crítica, dizendo: mas uma vez que a obra do Senhor é reformada, isso se atribui erroneamente ao homem, que obedeça à graça prevenientemente em virtude da vontade como serva acompanhante. O que Calvino está nos mostrando aqui é que a graça preveniente não apenas oferece ajuda, mas também cria a capacidade e a disposição de querer o bem. A vontade humana, que é escravizada pelo pecado, depravação total, não tem mérito em acompanhar a graça. A obediência é totalmente operada por Deus. Então, o receio de Calvino é que o entendimento dos homens fosse que nós teríamos alguma parcela, algum mérito em relação à graça, no sentido de que se eu estou obedecendo é por vontade minha, mas não é. Essa vontade que é colocada dentro de nossos corações, ela procede de Deus. Então não há nada em nós que faça-nos merecer a graça. Se a vontade fosse a razão da obediência, mesmo que como serva, a salvação dependeria de uma pequena parte do homem. O que Calvino nega veementemente. Toda a glória e o poder da boa obra devem ser atribuídos somente a Deus. Agora, a graça como um atributo comunicável e moral. A graça é um atributo comunicável de Deus, atributo que acentua sua natureza pessoal. É nos atributos comunicáveis que Deus se posiciona como ser moral, consciente, inteligente e livre, como ser pessoal no mais elevado sentido da palavra. Deus é um Deus relacional, Ele se relaciona conosco. Deus não pode ser entendido por nós. Eu creio que os irmãos aqui têm bastante tempo de caminhada, mas nós não podemos entender que Deus está longe e nós estamos aqui sozinhos, tendo que viver essa vida. A graça de Deus é esse relacionamento. A graça salvífica nos traz também a possibilidade de nos relacionarmos com Deus por meio das orações, por meio da leitura da palavra. Veja que no Antigo Testamento não se podia acessar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Vocês sabem, existia um rito que era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. E hoje nós temos acesso livre a Deus. E de novo nos constrange, porque nós não merecemos. É realmente uma vida de nos tornar completamente prostrados diante dessa graça que nos alcança. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas. Relativamente ao homem, as perfeições morais de Deus refulgem com um esplendor todo seu. Realmente, se tratando da graça como atributo moral, ela realmente brilha, ela salta aos olhos, ela é realmente impressionante, talvez até um pouco incompreensível, tamanha a magnitude da graça. Nós entendemos alguma coisa, mas se nós verdadeiramente entendêssemos de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos verdadeiramente antes da salvação, ficaríamos ainda mais constrangidos. A graça está intrinsecamente ligada à bondade de Deus. Veja, ela se confunde um pouco com o atributo da bondade de Deus. Esta, por sua vez, é geralmente tratada como uma concepção genérica que engloba diversas variedades. Esta qual? A bondade de Deus.
as quais se distinguem de acordo com os seus objetos ou propósitos. Então, dentro do caráter de Deus como um Deus bom, a bondade de Deus, existem algumas ramificações, por assim dizer. Deus é a fonte de todo o bem, e assim é apresentado de várias maneiras na Bíblia toda. A Bíblia geralmente emprega a palavra graça para indicar a imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela, e por natureza estão sob a sentença de condenação. Se nós recebemos a graça de Deus, como nós devemos agir com o nosso próximo? Lembre-se da parábola que Jesus conta dos devedores. Um devia pouco, o outro devia mais, e aquele que devia muito foi perdoado, mas esse homem não tratou também com graça aquele que também devia. O ensinamento nessa passagem, se os irmãos se lembram bem, é que nós devemos tratar o nosso próximo com a mesma graça, ou pelo menos a mais próxima daquilo que nós recebemos. Então, se nós recebemos a graça de Deus, devemos tratar o nosso próximo com essa graça. Veja, numa porção muito menor, limitada por sermos seres humanos. Mas devemos agir assim. Mas por nosso esforço, entende? Não é por nosso esforço. É porque a obra do Espírito Santo regenera o nosso coração, criando um novo coração, um coração de carne e não mais um coração de pedra. A Bíblia geralmente emprega a palavra graça para essa bondade merecida. Seguindo aqui, o Luiz Berkoff, ainda na teologia sistemática, traz algo bem interessante também em relação à graça como atributo comunicável. A graça de Deus é da maior significação prática para os pecadores. É pela graça que o caminho da redenção foi aberto para ele, e que a mensagem da redenção foi levada ao mundo. Pela graça, os pecadores recebem o dom de Deus em Jesus Cristo. Pela graça, eles são justificados, são enriquecidos de bênçãos espirituais e finalmente herdam a salvação. Vendo-se absolutamente sem méritos próprios, ficam na total dependência da graça de Deus em Cristo. Essa é a nossa condição. Ficamos em total dependência da graça de Deus em Cristo. Como na história que o reverendo Ageu trouxe há pouco, sobre aquele missionário com os seus filhos lá no Amazonas, ele entendeu que a sua dependência estava em Deus. Ele entendeu que não dependia dele, do seu conhecimento teológico, nem da sua oratória, e nem do seu recurso financeiro. Ele entendeu. Você vê que a graça de Deus também o alcançou, um homem simples. Essa é a graça. No modernismo teológico, com sua crença na bondade inerente do homem e na sua capacidade de bastar-se a si próprios, a doutrina da salvação pela graça tornou-se praticamente um acorde perdido. E mesmo a palavra graça foi esvaziada de toda a significação espiritual e desapareceu dos discursos religiosos. Hoje em dia, muitos acreditam ainda que ele era um homem bom. Um homem bom. Nós não nascemos bons, nascemos depravados, já merecedores do inferno, condenados. As nossas crianças precisam aprender isso também. Tem gente que fala, é um anjinho. Não, meu irmão, a criança não é um anjinho. A criança é uma perdida miserável até que Cristo a alcance. Então a gente precisa entender isso, porque senão a gente esvazia o conceito de graça. Viu? Porque é importante nós primeiro entendermos de onde Cristo nos tira. De um lamaçal de pecado, uma nojeira, podridão. É daí que nós somos retirados. Só foi conservada no sentido de graciosidade coisa inteiramente externa. Então veja, a gente ainda tem o conceito de graciosidade, mas de forma externa. Então, quando eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, tem momentos que eu vejo e falo, puxa, que gracinha, né?
seja graciosa, o jeitinho, mas externamente. Deus é quem pode ver internamente os nossos corações. Felizmente, há algumas evidências de uma renovada ênfase ao pecado e de uma recém-despertada consciência da necessidade da graça divina. Se nós acordamos pela manhã e nós não temos nenhuma necessidade de dobrar os nossos joelhos e buscar a graça de Deus para aquele dia, é porque ainda nós não aprendemos a viver na dependência do Senhor. Os puritanos nos ensinam muito isso. Existiram homens no passado, e eu posso falar porque está registrado, hoje eu não sei, acredito que sim também, mas que eles entenderam que eles precisavam se dedicar muito tempo se relacionando com Deus perfeito, para que pudessem ser capacitados para que vivessem suas vidas comuns. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, a depender dessa graça maravilhosa. Para nós foi de graça, mas para Deus custou muito caro. Devemos ser gratos a Deus e reconhecer a graça derramada sobre nós todos os dias, e de um modo muito especial aos domingos, onde podemos desfrutar dos meios de graça, canais estabelecidos por Deus através dos quais o Espírito Santo opera para conceder, sustentar e fortalecer a fé dos crentes. Esses meios são fundamentais e são exercidos pela obra de Cristo. Eles se dividem em 3 categorias principais. Os irmãos sabem quais são os meios de graça que nós recebemos no dia de hoje, por exemplo, no domingo? Então, olha só, o primeiro meio de graça é a palavra de Deus, o meio principal. Sem a palavra de Deus, nós nem teríamos vindo aqui. Para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que inclui a pregação, a leitura e a meditação. Uma vez uma professora de escola dominical disse para mim: Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. Eu pensava nisso, mas esse ensinamento me trouxe na época, né, como adolescente, me trouxe uma concepção bem interessante. Então, quando eu lia, eu pensava, ela não serve só para ler, para bater meta, preciso ler a Bíblia em 1 ano, então você lê correndo ali, não está entendendo nada e continua. Não é isso. É melhor que você leia uma porção pequena da Bíblia e medite. Interessante. Um professor no seminário me ensinou algo que, se edificar a sua vida, tome para si também esse ensinamento recente aqui. O reverendo Schum, ele disse para nós meditarmos, sublinhando os verbos daquele versículo, pode ser até um versículo só, e naqueles verbos depois você observa e escreve confessando o seu pecado em relação àquilo. Então, por exemplo, se ele está dizendo, sede santos, e você observa que você não está tendo uma vida santa, você confessa, Senhor, não tenho sido santo, eu preciso da sua santificação, da sua graça. Interessante, é uma forma de meditar. Ele trouxe mais uma forma de meditar. Não precisa ser assim, mas nós devemos estar sempre lembrando e meditando na palavra de Deus. É um meio de graça. Desfrutemos disso. Desfrutemos disso. É considerada o meio primário pelo qual Deus chama e santifica o seu povo. A palavra de Deus serve como o canal inicial para a geração da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra proclamada é vista como vista como o próprio Cristo a chamar os eleitos e instruir os salvos. Quando o pastor está aqui à frente pregando a mensagem de Deus, ele é vox Dei, a voz de Deus. É o próprio Deus falando ao seu povo. Então não é o pregador, é o próprio Deus, porque a palavra tem sido pregada fielmente. A exposição e a aplicação pessoal da Escritura são essenciais para o crescimento ou santificação e para o aprofundamento do conhecimento de Deus. Esse é o primeiro meio de graça. Observe, nós estamos aqui tratando do desfrute da graça de Deus. Muitos de nós pensamos, como desfrutar dessa graça? É importante nós termos um coração grato. Todos os dias, quando você acordar, observe quanta graça tem ao seu redor. O fato de você respirar tranquilamente sem aparelhos.
O fato de você poder acordar. O fato de você ter mais um dia de vida para desfrutar da presença do Senhor. Você tem livre acesso, você tem uma Bíblia traduzida no seu idioma. Você está num país que ainda não é perseguido da forma como está sendo, por exemplo, na Nigéria, onde mais de 4.000 irmãos nossos estão sendo metralhados, mortos, torturados, perseguidos verdadeiramente. Olha quanta graça. Quando nós temos um coração, uma disposição e um coração grato ao Senhor, nós começamos a observar tudo ao nosso redor. Nós temos os irmãos da mesma fé, família de Deus, para nos abrirmos, para conversarmos, para nos alegrarmos, para nos entristecer juntos, chorarmos juntos. Tudo isso é graça de Deus. A graça está em todo lugar, basta um despertar em nós. O segundo meio de graça são os sacramentos. Batismo e ceia. Essa mesa aqui, para quem não sabe, aqui é uma pedra batismal e aqui a mesa onde é servida a ceia do Senhor. Os sinais e selos visíveis da aliança da graça, eles não conferem a graça por si mesmos, mas confirmam a fé já existente do crente na obra de Cristo. Na fé reformada, nossa fé, são reconhecidos apenas 2 sacramentos. Por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita em 7 sacramentos. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas nós acreditamos apenas em 2, e são esses: o batismo, que é o sinal de entrada na aliança de Deus, representando a purificação dos pecados e a união com Cristo em sua morte e ressurreição. E o segundo, a ceia do Senhor, Santa Ceia ou Eucaristia, que é o selo da sustentação espiritual. Por meio dela, os crentes são fortalecidos na sua união com Cristo pela fé, lembrando-se de seu sacrifício e antecipando o seu retorno. Paulo nos mostra em várias passagens que a graça é um meio também de nós buscarmos a santificação no Senhor. O Senhor nos fortalece para que alcancemos todos os dias a santificação no Senhor. Nós devemos desfrutar da graça também na busca pela santidade. Eu falo em casa que santidade tem a ver com organização, santidade tem a ver com limpeza, santidade tem a ver com charme, doçura. Então, interessante, a minha esposa, quando vai à feira, às vezes ela traz algumas flores para colocar num vaso em cima da mesa. E eu acho tão interessante, porque isso também é graça. É tão gostoso estar numa casa onde a mesa tem uma flor. Não precisa morar numa mansão para fazer com que tudo seja gostoso e prazeroso. Às vezes, numa casa simples como a nossa, existe ali um vaso de flor, a gente olha e a gente tem aquele prazer de viver a vida com Deus. Veja que tem uma passagem na Bíblia onde o rei, se eu não me engano, Nabucodonosor, estava angustiado, não conseguia dormir no palácio por saber que Daniel estava na cova dos leões. Compensação, Daniel estava com a paz de Cristo. Então não é onde você mora ou a situação que você está passando, mas é aquilo que você possui. Então desfrute dessa graça que te alcançou. Viva o melhor dessa vida em Cristo Jesus, mesmo na simplicidade. Talvez esse missionário que morava naquela palafita, né, aquela casa que boia sobre as águas, talvez ele estivesse vivendo o melhor dessa vida, contemplando a graça de Deus na vida de sua esposa, de seus filhos, a obra que Deus estava fazendo em sua vida, abrindo igrejas, sendo usado por Deus, sendo um homem que era analfabeto. Gente, isso é a graça de Deus, e ele provavelmente estava percebendo isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. E o terceiro meio de graça é a oração, meio de comunhão. Aqui nós temos também um meio de graça que nos humilha. E por que nos humilha? Porque a oração, ela deve ser feita no seu quarto, de porta fechada, onde ninguém te vê, onde você não performa.
A oração, muitas vezes, é negligenciada porque você não está aparecendo. Então, veja, aqui não é assim, mas existem muitas igrejas que existe um grupo de música lá na frente. As pessoas aparecem, elas mostram seus talentos, os seus dons musicais, e aquilo é bom para o ego. Mas a oração é diferente. A oração você não mostra para ninguém. Às vezes até quando nós pregamos, ou na minha situação aqui ensinando, pode ainda gerar algum tipo de vaidade, de conhecimento, como ele entende de alguma coisa. Veja, na oração não. A oração nos humilha porque ninguém está vendo. É você e Deus. E ali onde realmente nós observamos o nosso coração, se realmente estamos apegados a Deus. Davi, em diversos salmos, mostra como a minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia pelas águas. A minha alma deseja o Senhor. É assim que nós devemos ter na nossa vida e desfrutar dessa graça, esse favor imerecido. Nós não devemos abusar da graça. Nós não devemos pecar porque o Senhor derramou a graça sobre nós. Pelo contrário, devemos fugir do pecado. Devemos abandonar os pecados viciosos, ou como chamam, pecados de estimação, aqueles pecados que nós, na verdade, no fundo gostamos. Quer ver um exemplo? Maledicência. Muitos irmãos, muitas vezes, saem da igreja e o assunto à mesa, no domingo, é falar mal dos irmãos. Veja, às vezes existem pecados que são difíceis de tirar, do trabalhar do Espírito Santo em nós. É interessante isso, porque o Senhor nos salva, mas ainda somos pecadores, né? É o já e ainda não. Somos salvos, mas não plenamente regenerados completamente, perfeitamente em Deus. Então nós precisamos estar sempre com a nossa vida dedicada à oração, porque se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus por meio da oração, provavelmente teremos muita dificuldade de alcançar a santidade no Senhor. Muito possivelmente, a vida do cristão se torne muito parecida com a do ímpio. O ímpio também não ora. O cristão que não ora, ele está muito mais tendencioso a pecar. Veja, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi vindo para a fé reformada, para a igreja presbiteriana, e que foi um divisor de águas na minha cabeça, que é essa questão de que nós podemos não pecar mediante a obra de Cristo. Interessante isso. O Senhor nos retirou do lamaçal do pecado, e não para que nós ficássemos caindo o tempo todo. É claro que isso acontece, porque ainda não estamos completamente aperfeiçoados, mas se nós tivermos uma vida de comunhão, andando lado a lado com Cristo, a probabilidade de cairmos em pecado é muito menor, porque nós contemplando o Senhor, tendo acesso à palavra do Senhor, ela vai renovando em nós. É como um copo imagina lá um copo transparente com algum líquido turvo, que é o nosso pecado, no meu caso, bem turvo. E aí o Senhor vai despejando uma água limpa, aquilo demora, um processo. Se você for despejando, imagina esse copo com um líquido turvo, você abre uma torneira e essa água vai caindo, mas ela não limpa assim, rápido. Ela vai renovando aquela água até ela ir se purificando, né? O pecado em nossas vidas acontece de forma semelhante. A palavra de Deus é a lavagem, ela vai nos purificando aos poucos. Nós devemos desfrutar disso. Existe uma história que eu ouvi muito tempo atrás, que chineses retiravam uma página da Bíblia traduzida no seu idioma e ficavam decorando, porque ele podia ficar uma semana com aqueles textos. Um texto totalmente aleatório. Imagina essa página aqui, ela é metade do capítulo 24 e vai até a metade do 26. Eles ficavam decorando, eles tinham sede e fome pela palavra. E nós temos tantas Bíblias. Algum irmão aqui tem apenas uma Bíblia em casa?
Levanta a mão, por gentileza. Veja, nós temos mais do que uma Bíblia. Mais do que uma Bíblia. Alguns irmãos devem ter várias traduções. Essa é NAA, essa é a ARA, essa aqui é a Nova Versão Internacional. Então, nós temos tudo isso à nossa disposição. Como será que Deus julgará essa regalia que nós estamos tendo? Enquanto irmãos precisam decorar páginas para entregar para o outro irmão, e aí recebe a outra página, quando a gente tem um monte de oportunidades em nossas vidas, e muitas vezes nós não desfrutamos disso. Existe uma história de um homem que ele foi para um cruzeiro, pagou com muita dificuldade, em várias parcelas, um cruzeiro maravilhoso. Mas ele pensou, eu paguei muito caro nessa viagem, eu não vou ter dinheiro para comida. Então ele preparou um monte de sanduíche, pão e ovo, embrulhou naqueles papéis alumínio e levou para o navio, um monte de mala. E aí ele participava de tudo, frequentava os salões sociais, conversava com as pessoas e à noite ia para o seu quarto escondido, comia os seus sanduíches. Ele fez isso por 6 dias. Mas no último dia, acabou o pão e o garçom percebeu que ele estava com fome e disse para esse homem: ué, por que o senhor está com fome? O que o senhor precisa? Ele percebeu que aquele homem estava com fome porque ele ficava olhando as comidas, mas não pegava nada. E o garçom falou: mas por que o senhor está assim? Ele falou: porque eu não tenho dinheiro para a comida. Ele falou: mas senhor, essa comida é toda para o senhor. Essa viagem, a comida é inclusa, bebidas, os melhores jantares, os rodízios de churrasco, tudo aqui é para o senhor. E ele não desfrutou daquilo que ele tinha de direito. Veja, a graça de Deus para nós é semelhante a essa história. Deus nos deu tantas oportunidades, tanta graça, que nós não conseguimos nem absorver, nós não conseguimos compreender. A palavra de Deus, que é viva e transforma o nosso coração, a palavra que regenera e limpa a nossa alma, o meio de graça que é a oração. Meus irmãos, nós temos acesso ao Pai, em qualquer lugar, no seu quarto, num banheiro do avião, em qualquer lugar. E se nós lembrarmos da história no passado, como era difícil a comunhão com Deus, porque nós fomos expulsos do Éden, lembra-se? Nós não tínhamos mais o direito de acessar a Deus, perdemos esse direito. Então, seguindo aqui, a oração é o meio pelo qual o crente se comunica com Deus, expressando louvor, gratidão, confissão e petição. Trata-se de uma comunhão contínua e é vista como um ato de fé e dependência. Meus irmãos, aqui é importante também pontuar, porque é tão difícil para nós dependermos. Quem que gosta de depender de alguém? Não, eu vou trabalhar porque eu não quero depender de ninguém. Eu vou fazer academia porque na minha velhice eu não quero depender de ninguém. Ninguém gosta de depender do outro. Mas aqui novamente a graça nos humilha. Nós precisamos aprender a depender de Deus, sustentando a vida espiritual e fortalecendo o relacionamento com o Pai por meio do Espírito Santo e em nome de Cristo Jesus. Além desses 3 meios de graça, o dízimo e as ofertas como atos de serviço e adoração. Há muita gente que não entende a questão dos dízimos e ofertas como meio de adoração. Veja, se Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é quem nos dá todas as coisas. Se eu e você temos recursos financeiros, é porque o Senhor nos concede essa graça. E o que Ele pede de nós? Apenas uma parte, 10%. Apenas. Ele podia pedir 90%. E aí teríamos que devolver 90% a Ele, porque pertence a Ele. Então é um meio de adoração.
Por que é um meio de adoração? Porque nós reconhecemos que temos uma dívida com o Pai. É uma pequena porção para lembrar de que Ele é o Senhor de nossas vidas. É uma forma de fazer-nos lembrar que nós dependemos dEle. Esse dinheiro não é meu. Esses recursos, Ele que me deu, e eu só devolvo uma parte, só para que eu lembre. E porque Ele exige, claro, obediência. Veja, é uma forma de adoração. Quando nós, os gasofiláceos estão aqui, quando nós trazemos os nossos recursos financeiros, não venha distraído, lembre-se que é uma forma de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. As minhas crianças às vezes pedem, pai, eu posso levar? Eu falo, não, porque é um meio de adoração, eu não quero abrir mão disso. Eu sou o sacerdote da casa. É uma forma de... eu vejo como uma parte muito importante do culto também. Né? É que ficou realmente banalizado por algumas igrejas pentecostais aí que fazem essa questão ficar muito complicada, desgastada. Mas os dízimos e as ofertas são muito importantes. É o nosso serviço e adoração a Deus. E a disciplina eclesiástica exercida pela igreja. Veja, muita gente tem... é avessa, né, a disciplina eclesiástica. Não quer se sujeitar à disciplina eclesiástica. Aliás, hoje em dia tem se tornado cada vez mais raro de ver disciplinas eclesiásticas, infelizmente. Mas a disciplina eclesiástica, ela é importantíssima. Veja com a perspectiva correta e bíblica. A disciplina eclesiástica serve para o seu bem, é para o seu aperfeiçoamento, é para a sua correção e sua exortação. Em Hebreus 12 fala que, num primeiro momento, a disciplina parece amarga, parece doída, né? Mas, no final, ela vem como graça. Ela transforma, ela corrige, ela exorta, ela admoesta, ela corrige o nosso caminho torto. Então também pode ser considerado um meio de graça, mas ela é listada como meios secundários de graça, pelos quais a graça de Deus opera na vida e na comunidade do crente. Então, dízimos, ofertas e disciplina eclesiástica é visto como secundário nesse sentido, tá? Mas também é um meio de graça. Observe, se nós estivermos atentos, nós perceberemos que muita coisa, ou tudo em nossa volta, é a graça do Senhor. Ou graça comum, ou graça salvífica. Mas de toda forma, é a graça de Deus. Aqui, eu retirei uma oração de um livro, que aliás, também, eu perguntei para o professor no seminário no primeiro ano, se ele tinha alguma indicação de um livro com orações, porque eu me sentia defasado, eu me sentia com orações muito simplórias, e eu queria aprender mais. E ele me indicou esse livro, que é o Vale da Visão. O Vale da Visão. É uma coletânea de orações de puritanos, muito interessante, da editora Monergismo. Vale da Visão. Da Visão. É porque da Visão parece que é o Davi grandão, né? O da Visão. Não, é o Vale da Visão. Muito bem, esse livro é muito bom. E aqui eu trouxe uma oração, que é a oração Maravilhosa Graça. Tá? Então vamos encerrar com essa oração. É uma oração lida, mas eu peço que os irmãos fechem os olhos e eu vou ler essa oração dos puritanos. Vamos orar juntos? Ó Deus doador, meu coração é atraído em gratidão a Ti, pela Tua maravilhosa graça e condescendência para comigo, na influência e assistência do Teu Espírito, pela alegria do serviço cristão, pelo anseio de chegar ao céu, por sempre me enviares os suprimentos necessários, por me ergueres para uma nova vida, quando estou como um morto. Não quero descansar no favor de homens, pois o teu favor é infinitamente melhor. Exibes a sabedoria eterna nas dispensações para comigo. E não importa quando, onde, nem como te sirvo, ou por quais provas terei de passar, desde que eu possa estar apto a fazer a tua obra e vontade. Nenhuma pobre criatura necessita mais da graça divina do que eu. Todavia,
ninguém mais do que eu abusou e tem abusado dessa mesma graça. Quão insensível e estúpido sou! Humilha-me no pôr e em te amar ainda mais. Cada vez em que experimento a renovação de qualquer graça, renovo minha dívida para contigo. Ó Deus de toda graça, que me traz socorro oportuno. Não posso me guiar quando penso no quanto para a minha existência e para cada dia da graça dependo de ti. Nunca faço outra coisa senão afastar-me de ti. E se vou, por fim, chegar ao céu, será porque assim desejas, e não por qualquer outra razão. Amo como uma criatura frágil, aflita e desprezada. Lança-me na tua infinita graça e bondade, não esperando outra felicidade além de ti. Dá-me uma graça especial que me molde para tarefas especiais e mantenha-me calmo e resignado em todas as circunstâncias, humilde, solene, mortificado e conformado à tua vontade. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.